Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando o canal. Aqui é o professor Lucas, professor de Direito Tributário, e nós vamos continuar a nossa jornada de análise de questões que caem em segunda fase da OAB em Direito Tributário. Mas hoje não vou elaborar peças com vocês, hoje nós vamos elaborar exercícios que caem na segunda fase, além da peça processual, que cai na primeira parte da prova. A prova, como vocês sabem, de segunda fase vale como um todo 10 pontos, metade é só a peça processual, e nós já estamos treinando aqui no canal essas peças, sejam as petições iniciais, os recursos e outros tipos de peças no direito tributário. Como também nós precisamos treinar os exercícios, as questões discursivas que caem em segunda fase. E valem estas outras questões, outra metade da prova, 5 pontos. São 4 questões discursivas e elas juntas valem 5 pontos. Então, metade da prova é a parte da peça e a outra metade são as questões. E nós vamos analisar essas questões aqui no canal, porque assim como para a primeira fase, na segunda fase a OAB gosta de ou repetir temas ou perguntar muito parecido com questões de exames anteriores. E hoje, como nós vamos analisar o 36º exame que caiu no ano passado, em 2022, organizado como sempre pela Banca FGV, para a segunda fase da OAB em Direito Tributário. Esse é o objetivo da aula de hoje, a gente botar em prática também e revisar alguns conceitos que nós vimos também sobre a parte, por exemplo, de espécies tributárias, que geralmente é perguntado em pelo menos uma ou duas questões em segunda fase da OAB. Vamos analisar então. Hoje, então, nós vamos analisar essas questões e ler também e compreender o gabarito oficial de cada uma delas. Também vou ler com vocês alguns trechos da lei e comentar acima dessas questões. Então, o objetivo e a dinâmica dessa aula é essa. Analisar as questões, analisar o gabarito oficial, ler a legislação e comentar a respeito. Vamos lá, então, começar com a nossa análise aí de questões do 36º exame. Pessoal, sempre falo uma coisa, quando vocês batem o olho numa questão de segunda fase, eu sempre falo, leiam toda a questão mais de uma vez se necessário, para que vocês compreendam o que a questão está trazendo como caso e qual que é a resposta adequada para as perguntas que seguem abaixo. Vamos analisar juntos? Então vamos lá. Questão 1. Joana é proprietária de um único imóvel, a saber, pequena gleba rural situada no município X, onde tem seu domicílio e que explora sozinha em atividade rural de plantio de hortaliças orgânicas. Em 2021, Joana foi surpreendida com a notificação do fisco municipal, autuando-a por não recolhimento do valor do Imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, referente aos últimos 5 anos, pois, apesar de ser proprietária de tal imóvel rural há 2 décadas, nunca recolhera qualquer valor a título de ITR. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Poderia o fisco municipal exercer a função de fiscalização do ITR? Justifique. E questão B. É devido o ITR referente aos últimos 5 anos por parte de Joana? Justifique. Pessoal, uma questão que eu considero muito importante, porque mais de uma vez a primeira fase da OAB perguntou uma questão de ITR. Um dos temas que a OAB adora perguntar em segunda fase é espécies tributárias. Ela pergunta geralmente em questões discursivas. E geralmente um dos impostos que ela mais pergunta é o ITR, que é um imposto que gera muita confusão. Porque o ITR ele é um imposto federal, ele está previsto no artigo 153 da Constituição. Ele é de competência da União. Então por que o município está exercendo essa função da União? De recolher o tributo e de fazer a fiscalização tributária. Por que o município está exercendo essa função se o imposto é federal? Pessoal, inúmeras vezes nós já comentamos isso, até em questões de primeira fase, a OAB adora perguntar ITR, porque gera uma confusão e muita gente cai aqui, porque muitas vezes não estuda o tema. Eu tenho, inclusive, aqui no canal uma aula sobre a regra matriz de incidência tributária do ITR. Se vocês não conseguirem achar, eu passo para vocês o link. Está aqui no canal disponível de graça para vocês. E eu procurei explorar com vocês na aula todos os aspectos da regra matriz de incidência tributária do ITR. E o ITR, nós sabemos, como falei,
que é o imposto federal. Mas o município, até com previsão constitucional, ele exerce em nome da União, não a competência, ele exerce a chamada capacidade tributária ativa. O que isso significa? O município, ele não vai legislar sobre TR. O município não tem competência de criar lei para aumentar a base de cálculo de TR. O município não tem competência de determinar as regras matrizes do ITR. Quem vai mudar a regra, a legislação de TR é a União, por meio de lei ordinária federal. Mas o município, ele exerce o que em nome da União? A capacidade tributária ativa. Não é que ele vai legislar. Aqui ele está apenas exercendo a cobrança e a fiscalização do tributo em nome da União. E a União pode delegar esta capacidade tributária ativa? Pode, por meio de convênio. A União, ela tem um convênio com o município, que é uma realidade administrativa mais próxima de nós. O município é uma realidade muito mais próxima do que o governo federal. Então, o que o governo federal faz? Ele delega ao município a capacidade tributária ativa, não a competência, e sim a capacidade tributária ativa de, em nome da União, fazer o recolhimento do ITR sobre as glebas rurais. E é exatamente o que aconteceu aqui no caso. A Joana, ela é proprietária de um único imóvel rural, no município X. O que aconteceu? Os agentes do município X foram até a propriedade rural da Joana e disseram que ela está devendo tributos nos últimos 5 anos a título de TR. Aí a primeira pergunta fala, é possível que o fisco municipal faça isso? Sim. Por quê? Porque existe uma previsão da Constituição, que é uma exceção, em que, se houver convênio e acordo com a União, o município pode, em nome da União, exercer a capacidade tributária ativa de fiscalizar o tributo, arrecadar o valor a ser pago em nome da União. Tudo bem? Então, o município faz esse papel em nome da União. Ele não legisla sobre a matéria, mas ele exerce a capacidade tributária ativa. Só que, o que aconteceu nesse caso? Ele está exigindo os últimos 5 anos, pois apesar de ser proprietário de tal imóvel rural, há 2 décadas, no caso 20 anos, nunca recolhera qualquer valor a título de TR. Será que eles podem recolher os valores nos últimos 5 anos? Como é que é estabelecido o prazo para a cobrança? Lembra que a gente estudou, pessoal, o prazo para a cobrança de um tributo, que ele tem até 5 anos para se constituir o crédito tributário? Desde a prática do fato gerador? Então, o que aconteceu? Em 2021, a Joana foi surpreendida com uma notificação do município X, dizendo assim, Joana, você está devendo esse tributo federal desde os últimos 5 anos. E qual que é o prazo para se cobrar um tributo? Lembra que a gente estudou prazo de decadência, prazo de prescrição? Por exemplo, nós temos então uma linha, imaginemos uma linha cronológica. Do fato gerador, que é a parte inicial, que é a prática de um fato passível de tributação, ou seja, ser proprietário de uma gleba rural. Isso é fato passível de tributação do quê? De TR. É um fato gerador. Do fato gerador até o lançamento do tributo, o fisco tem quanto tempo? 5 anos. Se ele não lançar esse tributo 5 anos, decontados da data da propriedade do imóvel de Joana, aí existe o quê? A decadência da exigência desse tributo. Então, o prazo decadencial é antes do lançamento. Uma vez lançado o tributo, o fisco tem mais 5 anos para exigi-lo judicial ou administrativamente. Aí é o prazo de prescrição. Tudo bem? Lembrando que a prescrição e a decadência são hipóteses de extinção do crédito tributário. Mas a pergunta B pergunta, será que será que houve decadência? Será que esses últimos 5 anos, será que desde a prática do fato gerador até o lançamento, será que passou o prazo de 5 anos para se cobrar o crédito de TR? Ou será que está observando o prazo estabelecido pelo CTN? A pergunta faz esse questionamento. E aí, vamos analisar o que o gabarito disse das questões A e B, e aí a gente comenta em cima. Questão A, pessoal, diz o seguinte, que sim, o fisco municipal, como falei para vocês, poderia exercer a função de fiscalização da cobrança de TR, desde que o município X, no caso em questão, optasse por exercer tal fiscalização na forma da lei, mediante convênio com a União, como nós analisamos.
E isso já é previsto no artigo 153, quando trata sobre a competência dos tributos federais. 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição, e também com base no artigo 1º da Lei Federal 11.250 de 2005. Então, tanto em lei ordinária quanto na Constituição, essa exceção ao ITR é prevista. O ITR é um imposto federal? Sim. Mas o que o município vai fazer? Legislar sobre ITR? Não. O que o município está fazendo? Cobrar o ITR em nome da União. Desde que, claro, o município tenha convênio com a União. Se ele não tiver convênio, é óbvio que ele não pode fazer isso. Mas se o município tem convênio com a União, e geralmente é o caso de muitos municípios aqui no Brasil, o que acontece? O município, em nome da União, faz a fiscalização, ou seja, a cobrança do tributo, a cobrança da obrigação principal de pagar esse tributo e mais a fiscalização das obrigações acessórias sobre esse tributo. Então, tanto a obrigação principal quanto a acessória, quem administra, quem cuida, quem exige é o município em nome da União. Tudo bem? E qual que é a base jurídica para isso? Conforme o gabarito trouxe, 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição e o artigo 1º da Lei 11.250 de 2005. Para ficar mais claro, pessoal, eu vou ler com vocês o artigo 153, se vocês puderem acessar aí na internet ou no Vadmecum de vocês. Estou aqui com o meu Vadmecum. Vamos olhar, então, o artigo 153. O que ele diz? Compete à União instituir impostos sobre o território rural, é o previsto no inciso 6. Compete à União instituir impostos sobre propriedade territorial rural. Aí o parágrafo 4º do artigo diz o seguinte: o imposto previsto no inciso 6 do caput, que é, no caso, o ITR, aí o parágrafo 4º, inciso 3º diz assim: será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. E claro que tem que haver um convênio, que é essa parceria entre a União e o município, para que o município exerça não a competência, mas sim a capacidade tributária ativa em nome da União. Tudo bem? Essa é a questão A. Aí a questão B perguntou o seguinte: será que ele poderia cobrar os 5 últimos anos? Na verdade, a questão pergunta assim, né? É devido o ITR referente aos últimos 5 anos por parte de Joana? Porque ele falou aqui no início da questão o seguinte, olha lá, no meio final da questão, né? Joana foi surpreendida com a notificação do Fisco Municipal em 2021, autuando-a por não recolhimento do valor do Imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, referente aos últimos 5 anos, pois apesar de ser proprietária de tal imóvel rural, há 2 décadas nunca recolhera qualquer valor de ITR. Será que ela deve esse valor? A questão diz que não é devido. Por quê? Nesse caso específico, se ela é proprietária do imóvel. O ITR, pessoal, não incide sobre pequenas glebas rurais. Olha só. Quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel, constituindo hipótese de imunidade tributária. Olha só que interessante. Vamos dar uma olhada novamente no parágrafo 4º, mas aí o inciso 2, olha o que ele diz, é o seguinte: é o imposto previsto no inciso 6 do caput, no caso ITR, o inciso 2 diz o seguinte: não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Então, pessoal, só é importante dizer o seguinte: é claro que aqui é uma regra geral. Existe uma exceção no caso de execução fiscal, como a gente já viu, inclusive, no exame passado, no 37º exame. O que acontece? A gleba rural é uma pequena propriedade, é como se fosse quase um bem de família. É que o conceito de bem de família não é usado muito aqui no direito tributário, mas é como se fosse o único imóvel que a pessoa tem para sua subsistência, para morar e poder trabalhar e obter o fruto do seu trabalho. Nesse caso, a Constituição diz que é um caso de imunidade tributária, não incide tributo. Então, nesse caso, é uma exceção. Claro que o fisco observou o prazo de 5 anos, como foi falado ali, desde a prática do fato gerador. O prazo decadencial é de 5 anos, para se exigir e constituir o tributo. Agora, existe uma questão. Existe uma imunidade tributária, que é garantida pelo artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2. Então, para glebas rurais, não para qualquer propriedade rural, ou seja, para uma pequena propriedade rural, que é chamada de gleba, que geralmente é utilizada para famílias, né? Por famílias, é uma propriedade familiar que acaba sendo usada para a sua subsistência, para a sua sobrevivência, para a sua moradia. Então, nesse caso, não incide imposto.
inclusive também com base no artigo 2º caput da Lei 9.393 de 93. Mas a Constituição já diz de cara, de maneira clara e precisa, até porque é a Constituição que estabelece imunidade, não é a lei. O conceito de imunidade é trazido pela Constituição e uma das hipóteses é essa prevista no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição. Ou seja, se houver questão de pequena gleba, propriedade rural, assim como existe no direito civil, eu só tenho um imóvel para minha subsistência, o bem de família, então nesse caso ele é impenhorável, ele seria protegido pela lei e, portanto, seria imune de incidência. Então, nesse caso, pessoal, por ser uma propriedade de subsistência familiar da pessoa, nesse caso, é como se fosse quase um bem de família. Ele é protegido, ele é tutelado e não incide imposto sobre este bem, sobre essa gleba rural. O que é uma gleba? Uma propriedade pequena, não é um latifúndio que é como se fosse uma fazenda gigante. É uma pequena área de subsistência. Mas existe uma exceção, como nós já vimos no 37º exame, que é o seguinte: caso nós estivéssemos falando da Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80, é importante falar esse caso, pessoal, porque caiu no exame 37. No caso de uma execução fiscal, caso esse proprietário, no caso essa proprietária, a Joana, tivesse só uma gleba rural e estivesse sendo executada de crédito de ITR, se ela não tivesse nenhum outro bem para quitar esse tributo, o seu imóvel poderia ser penhorado, segundo a lei de execuções fiscais. Por quê? Porque existe um interesse público na arrecadação tributária. A regra geral é essa que foi perguntada na questão. Se ela tem uma gleba rural, ela não paga tributo. Agora, se fosse uma fase de execução fiscal e o fisco procurasse os bens da Joana e não encontrasse nenhum outro bem para pagar o tributo, a não ser a gleba rural, aí, nesse caso, poderia mesmo assim ser penhorado, porque o tributo é de interesse público. E aí seria um caso de penhora. Mas aqui não perguntou de execução fiscal, ele não está falando de execução contra a Joana, de acordo com a Lei 6.830 de 80. Aqui nós estamos falando de uma hipótese geral e uma hipótese normal. Nesse caso, ela está sendo cobrada de um tributo, mas ainda não é uma fase de execução fiscal. Nesse caso, ela está sendo cobrada de acordo com o tempo devido? Sim, foi observado 5 anos, o prazo decadencial, até a constituição do crédito pelo lançamento tributário. Tudo bem. Só que o problema é o seguinte: não é a tempestividade, não é o prazo para a cobrança do tributo. A tempestividade, o prazo, foi exigido de acordo com a lei, 5 anos. Mas, por conta da imunidade, não incide o ITR. Tudo bem? Então, falou de gleba rural, já deixa grifado aí, pessoal, no artigo de vocês, porque sempre tem uma questão de ITR, geralmente tem uma questão de ITR na segunda fase. Já caiu no 38º, 7º e agora no 36º. Por isso que é importante vocês fazerem exercício para que a gente treine os conceitos que nós já estudamos nas aulas anteriores e a gente consiga entender e raciocinar como a banca FGV pergunta. Então, no caso do ITR, na regra geral, havendo gleba rural, não incide. É um caso de imunidade, a não ser em caso de execução fiscal. Mas a regra geral é essa, prevista no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição. Tudo bem? Esses são os gabaritos oficiais, pessoal, e eu fiz questão de grifar aqui em azul para que a gente tenha já, inclusive, em mente quais são os artigos que são geralmente mencionados no gabarito. E grifem também, claro, grifem de uma maneira discreta no Vademecum de vocês, para que na hora da prova, quando vocês levarem o Vademecum para consultar na segunda fase, vocês saibam aonde está localizado esses incisos, os incisos 2 e 3 do parágrafo 4º do artigo 153 da Constituição. Tudo bem? Vamos lá, então, continuar. Questão de número 2. Questão de número 2, vamos entender o que ela está perguntando aqui para a gente. Né? Questão de número 1, perguntou uma questão clássica aí de TR. Vamos ver o que o 2 está perguntando. O município ABC instituiu, por meio de lei ordinária, uma taxa de serviço público exclusivamente de coleta domiciliar, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos domiciliares, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. E previu, a base de cálculo é atrelada à área do imóvel, e previu a isenção da referida taxa para funcionários públicos municipais. Diante de tal quadro, responda aos itens a seguir. O fato gerador da taxa está de acordo com a Constituição? Justifique. Pode o município instituir tal isenção? Justifique.
Pessoal, uma questão que a gente precisa lembrar. A taxa, que é uma espécie tributária, ela tem previsão, por exemplo, no artigo 77 do CTN. Lá ela fala das duas hipóteses de incidência da famosa taxa. Se vocês quiserem que eu leia aqui para vocês, para ficar mais fácil, se vocês puderem acessar aí no Vadmecum de vocês ou na internet, o artigo 177 do Código Tributário Nacional. Ele diz o seguinte... Desculpa, pessoal, me confundi aqui. O 177 é no caso de isenção. Sim, o artigo 177 fala no caso de isenção, que também eu queria falar para vocês, porque a questão perguntou de isenção. Mas eu queria falar um outro artigo que pergunta, que na verdade ele fala sobre as espécies de taxas. Eu vou procurar aqui e já falo para vocês. Mas o artigo 177 ele traz uma informação interessante. Ele fala sobre o Instituto da Isenção. A isenção, lembra que ela é concedida por quê? Por meio de lei. A isenção não é concedida por ato administrativo. O artigo 177 diz o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva, inciso 1, a taxas ou a contribuições de melhoria, ou 2, tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Mas ele falou aqui no artigo 177 do CTN, salvo disposição de lei em contrário. Em regra, pessoal, a isenção ela não é concedida pela lei, né? Ela só é concedida no caso os impostos, né? Ela não se estenderia a taxas e contribuições. Então, quando geralmente, como regra geral, se fala de isenção, ela, na verdade, se aplicaria apenas aos impostos, né? Agora, ela, portanto, aplicando apenas aos impostos, ela não se estenderia, como regra, a taxas e a contribuições de melhoria, a não ser se a lei previsse. Mas como o município ABC instituiu uma lei ordinária prevendo essa possibilidade de isenção, porque a questão diz o seguinte, ela diz assim, com base de cálculo atrelada à área do imóvel e previu a isenção da referida taxa para funcionários públicos municipais. Então, como a lei previu, o artigo 177 do CTN se aplica à questão B. Mas a questão A pergunta o seguinte, o fato gerador da taxa está de acordo com a Constituição? Pessoal, olha só uma questão que eu quero mostrar para vocês. Eu só me perdi aqui, eu vou procurar aqui o artigo do CTN que fala sobre taxas, espécies de taxas. Desculpa, não é o artigo 177, é o artigo 77, já até quase combinou aqui. Artigo 77 do CTN, isso, esse é o artigo que a gente precisava. O artigo 177, então, se aplica ao item B, e o artigo 77 para o item A, tudo do CTN. Então, o artigo 77, apenas 77, se aplica ao item A, e o item B, o artigo 177. O artigo 77, pessoal, ele diz o que é a taxa, e com base em que a taxa deve ser calculada. Existem dois tipos de taxa. A taxa pela prestação de serviço público específico e divisível e a taxa pelo exercício regular do poder de polícia. O que aconteceu? O município ABC ele instituiu uma taxa para financiar o quê? O serviço que ele está prestando, que é de remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos domiciliares. Isso é uma possibilidade de instituir taxa? Sim, porque é um serviço público específico e divisível. Eu presto esse serviço a uma pessoa específica e dá para saber quem usufruiu desse serviço ou não. Então, o serviço de coleta de lixo é um serviço que é passível de tributação de taxa. Existe a taxa de recolhimento de lixo, porque é um serviço público específico e divisível destinado a uma pessoa determinada. Mas existe um porém. Para se chegar ao cálculo da taxa, a base de cálculo da taxa não pode ser outra coisa a não ser o valor desse serviço. Então, quando o ente público me presta um serviço, ele vai ter que ser financiado por taxa, mas a base dessa taxa, a base de cálculo dessa taxa, tem que ser o valor do serviço e não outra coisa. E qual que é o problema? O município ele instituiu uma taxa para o quê? Para utilizar com base em quê? Na área do imóvel, mas isso não é fato gerador de taxa. O fato gerador da taxa tem que ser do serviço prestado, o valor do serviço prestado e não do imóvel. O que se calcula com base na área do imóvel é o imposto lá, o IPTU, por exemplo, e não taxa.
A taxa não pode ter a mesma base de cálculo do IPTU. O IPTU sim que tem como base o valor venal do imóvel, mas a taxa não. A taxa tem que ser o serviço prestado, divisível e específico. Então, a pergunta A faz o seguinte, ele fala que o fato gerador da taxa está de acordo com a Constituição? Errado, porque inclusive vai até contra não só a Constituição, mas com base no artigo 77 do CTN. Vamos analisar, pessoal, o gabarito para a gente entender. Primeiro, a taxa que está sendo cobrada pelo município ABC, ela é constitucional, com base no fato gerador dela? Será que o fato gerador da taxa tem que ser o valor do imóvel ou do serviço prestado? E a questão B pergunta, será que o município pode instituir isenção de taxa por meio de lei? Justifique. E aí vamos analisar. Questão A diz o seguinte, que sim, a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta domiciliar, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos domiciliares provenientes de imóveis é específica e divisível e, portanto, está de acordo com o artigo 145, inciso 2 da Constituição, conforme a súmula vinculante 19 ou o artigo 177 caput do CTN. Agora, o que acontece? O problema desse gabarito, pessoal, que até eu faço uma crítica, na verdade, o fato gerador que a questão perguntou é o seguinte, ele diz o seguinte na questão, ele fala que a base de cálculo está atrelada à área do imóvel, mas na verdade deveria ser do serviço prestado. Bom, vamos analisar a súmula vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante 19 do Supremo, ela fala a respeito desse específico, essa questão específica da taxa. Vamos ver se a gente consegue acessar aqui, para a gente compreender melhor o que ela trouxe aqui. Súmula 19 do Supremo Tribunal Federal. É inadmissível, súmula vinculante, né, porque existe uma diferença, né, vinculante 19 do Supremo. Ela diz o seguinte, é constitucional a taxa de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, desde que essas atividades sejam completamente dissociadas de outros serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral, como ocorre no caso dos autos. Então, ela fala que é constitucional a taxa de coleta. Sim, ela é constitucional. Mas o problema, pessoal, e até ele citou o artigo 77 do CTN, como a gente comentou. O artigo 77 do CTN, sim, prevê a hipótese de serviço público específico e divisível. A cobrança da taxa, ela é constitucional se ela tomar como base o serviço público de coleta de lixo. Mas o que não é constitucional é você, na verdade, ter como base, como fato gerador, e aí esse que é o problema, porque ela diz o seguinte, ela diz que com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Aí ele perguntou, na verdade, desculpa, eu li errado aqui, pessoal, peço até desculpas, ele não perguntou a base de cálculo, ele perguntou o fato gerador. É verdade, então está correto, porque a taxa ela tem como base o serviço prestado, é verdade, mas a base de cálculo está errada, porque a base de cálculo não poderia ser atrelada à área do imóvel, e sim ao serviço prestado, isso sim, porque a base de cálculo que faz parte do critério quantitativo da taxa, que é vezes a alíquota também, né? A base de cálculo não poderia ser a área do imóvel, e sim o serviço prestado. Mas o fato gerador em si, que é a prestação de serviço público específico e divisível de recolhimento de lixo e resíduos, sim, aí é constitucional. Eu gostaria de fazer esse adendo e pedir desculpas, pessoal. É verdade. Com base no serviço prestado, sim, ela pode incidir sobre recolhimento de lixo, com base no artigo 77 do CTN e também da súmula vinculante 19 do Supremo e do artigo 145, inciso 2 da Constituição. Mas o que eu faço um adendo é, a base de cálculo não deveria ser a área do imóvel, e sim o serviço prestado. Por isso que eu me confundi um pouco ali, pessoal, e aí se ele perguntar sobre a base de cálculo, estaria errado. Mas o ato de cobrar taxa com base no serviço específico e divisível, aí isso tudo bem. Aí está correto, de acordo com a Constituição, o CTN e a súmula vinculante 19. Aí a questão polêmica, que a questão B perguntou o seguinte, pode o município instituir isenção? Justifique. A questão disse que não. Viola o princípio da isonomia instituir tratamento desigual
entre contribuintes que se encontrem em situações equivalentes, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por ela exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos, conforme o artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal. Em regra, pessoal, como regra geral, ele poderia sim instituir a isenção, com base no artigo 177. O artigo 177 do CTN, como a gente falou aqui, eu vou até ler novamente, eu acho que a questão ela não ficou muito completa aqui no gabarito, mas vocês poderiam completar assim, da seguinte forma, né? Eu vou ler aqui para vocês o artigo 177 do CTN. O artigo 177 do CTN ele diz o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, a isenção não se estende a taxas e a contribuições. Mas, como a lei previu a isenção de taxa de recolhimento de lixo, ela poderia. Mas o critério que foi usado realmente é inconstitucional. Ele só poderia colocar, por exemplo, isenção de taxa se, por exemplo, houvesse um caso assim: olha, os imóveis foram afetados pela chuva aqui no município. Então, para ajudar esses moradores, o município isentou a cobrança de taxa de recolhimento de lixo dessas pessoas em virtude do ocorrido, do acidente, da calamidade pública que ocorreu ali com as chuvas, o desabamento. Aí tudo bem, se houvesse uma situação que justificasse esse tratamento de isenção, tudo bem. Agora, com base apenas em critério profissional, não poderia ser possível. Por que não pode ser feita a distinção entre pessoas? A regra geral que se aplica à tributação a todos. Não se pode fazer um favoritismo de um em relação a outros, porque a questão, ela disse o seguinte, ela disse que a isenção se aplicaria, no caso, a funcionários públicos do município, né? Mas o fato de eu ser funcionário público, isso não é fato suficiente para justificar a isenção. A isenção só poderia ser concedida em casos muito excepcionais. Como eu citei aqui, as pessoas foram prejudicadas com as chuvas e aí perderam suas casas. Em virtude disso, o município isentou a cobrança de taxa de recolhimento de lixo durante um mês desses lugares para que as pessoas não arcassem com o tributo, em virtude de terem perdido seus bens com as chuvas. Então, aí tudo bem. Se houvesse uma situação de calamidade que justificasse a concessão dessa isenção, aí tudo bem. Mas, como não houve isso, apenas houve um favoritismo, inclusive a funcionários públicos, e isso é lógico que fere a isonomia e fere a moralidade, que é um princípio, inclusive, previsto no artigo 37 caput da Constituição. Vocês poderiam até falar disso também na questão B. O princípio da moralidade, da proporcionalidade, é prevista, né, a moralidade de maneira explícita e a proporcionalidade de maneira implícita no artigo 37 caput da Constituição. Então, o Estado não pode favorecer funcionários públicos em detrimento a outras pessoas só porque são funcionários públicos. Então, a isenção só poderia ser concedida em casos muito excepcionais, não como regra. E o artigo 150, inciso 2 da Constituição diz o seguinte, vamos ler então com vocês o artigo 150, inciso 2. Ele diz assim: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios. Inciso 2, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situações equivalentes, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional, como falei, porque favorece a funcionários públicos, ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. A regra, pessoal, é o seguinte, a questão, na verdade, não ficou muito completa. Na minha opinião, não querendo me justificar aqui, mas eu acho que a questão poderia ser mais bem elaborada. A regra geral é que se pode aplicar isenção a taxas se a lei prevê. O artigo 177 do CTN diz isso. Mas como a isenção foi concedida por lei para favorecer pessoas só porque elas são funcionárias do município, aí, claro, houve uma discriminação. Não é por conta da minha profissão ou condição social que eu devo ser beneficiado. Então, nesse caso, não é justificativa para se conceder nenhuma isenção. Aí, nesse caso, o artigo 150, inciso 2 da Constituição, realmente acaba prevalecendo. A regra geral é: a lei pode instituir isenção, e a isenção, diferente da anistia, que é concedida por ato administrativo, a isenção é concedida por lei. E nesse caso, tudo bem o que o município fez. Mas o problema é que o conteúdo da isenção, pelo fato dos funcionários serem funcionários do município, então está errado, porque há um tratamento desigual. E aí, nesse caso, não poderia se estender a isenção.
artigo 150, inciso 2 da Constituição. Tudo bem, pessoal? Eu tentei esclarecer aqui e até acabei me confundindo, eu peço até desculpas, pessoal. Gostaria de fazer uma correção aqui, um adendo, porque acabei me confundindo base de cálculo aqui com vocês e não prestei atenção que a questão perguntou sobre fato gerador. Sobre o fato gerador, realmente é possível instituir taxa sobre recolhimento de lixo, mas a base de cálculo está errada, porque ela não pode ter como base a área do imóvel, e sim o valor do serviço prestado ao imóvel. Então, se ele perguntasse sobre a base de cálculo, ela estaria errada. E vocês poderiam falar até, com base no CTN, que ela está errada, porque o artigo 77 do CTN diz que a base de cálculo da taxa ou é o serviço regular de poder de polícia ou o serviço público específico e divisível. Então, o valor do serviço e não o valor do imóvel ou a área do imóvel. O critério para se calcular a taxa tem que ser o serviço prestado e não o imóvel em questão. Tudo bem? Mas a regra geral é: fato gerador pode se aplicar para recolhimento de lixo? Sim, perfeitamente possível, inclusive com base na súmula vinculante 19 do Supremo. Tudo bem? Acabou tendo algumas confusões aqui, pessoal. Eu acho que o gabarito, na minha opinião, ele está, claro, correto, mas poderia ter sido mais bem elaborado e conter mais elementos. Isso vocês vão poder fazer no gabarito da prova. Ah, mas professor, e se eu citar um artigo que não está previsto no gabarito, e eles podem descontar ponto de mim na segunda fase? Não, porque você não vai perder ponto pela quantidade de artigos que você cita, mas pela quantidade que você deixou de citar. Então é importante que você cite o básico, mas complemente. Quanto mais informação você colocar na sua questão, quanto mais fundamentação jurídica, mais completa ela vai estar e mais chances você vai ter de pontuar a questão. Tudo bem? Esse é o gabarito oficial e peço mais uma vez aqui, pessoal, desculpas pelo erro aqui de leitura e por algumas confusões aqui, tá bom? Mas esse é o gabarito oficial segundo o 36º exame. Vamos lá então, pessoal. Questão de número 3. Vamos lá. José adquiriu um automóvel novo e pretende contratar um seguro para o veículo. Ao entrar em contato com uma seguradora, José pediu-lhe uma proposta no valor para assegurar o automóvel. O valor do prêmio de seguro foi de R$ 1.500 e José decidiu por celebrar o contrato com essa seguradora. No momento em que o pedido de proposta foi feito, a alíquota do tributo incidente sobre a operação de seguro era de 7%. Contudo, quando efetivamente concluiu-se a operação com a seguradora, a alíquota tributária aplicada foi de 15%, uma vez que, 2 dias antes da conclusão da operação, foi publicada uma lei que previa a alíquota majorada e sua eficácia imediata. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Qual é o imposto que incide sobre operações de contratação de seguro por parte de José e qual o ente competente para cobrá-lo? Justifique. B. A majoração de alíquota com efeitos imediatos é válida? Justifique. Pessoal, vamos olhar o artigo 153 da Constituição. O artigo 153 da Constituição ele fala da competência federal. Ele diz o seguinte: compete à União instituir impostos sobre quais impostos ela pode instituir. Dei uma olhada no inciso 5 que diz operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativos a títulos ou valores mobiliários. Esse imposto é conhecido também como IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, mas o nome completo é Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. É previsto no artigo 153, inciso 5 da Constituição. O artigo 153, inciso 5 da Constituição prevê o imposto, é o IOF, e é de competência da União. Agora, será que a União poderia ter aplicado de imediato a majoração dessa alíquota já no dia seguinte? Lembra, pessoal, que o IOF é o quê? Um imposto extrafiscal. Nós estudamos isso já há tempos. O IOF, por ser um imposto extrafiscal, a alíquota, mesmo que majorada, pode ser aplicada já posteriormente. Não se precisa aplicar o princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, porque é uma exceção já prevista na Constituição. Não só o IOF, o imposto de importação, exportação e o IPI também são impostos extrafiscais.
O IOF é um imposto extrafiscal e ele não observa tanto a legalidade como também a anterioridade anual e nonagesimal. Então, nesse caso aqui, a majoração é possível. Vamos ver o gabarito? Questão A. O imposto incidente sobre as operações de seguro é o imposto sobre, como nós falamos, operações de crédito, câmbio e seguros, ou operações relativas a títulos e valores mobiliários, ou também conhecido de maneira abreviada, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, que é de competência da União, como nós vimos no artigo 153, inciso 5 da Constituição, ou também o artigo 63, inciso 3 do CTN, ou também o artigo 18 do Decreto 6306 de 2007, ou ainda também o artigo 2º, inciso 3 do Decreto Federal 6306 de 2007. Tudo bem? Então, o mais importante é que vocês saibam a previsão dele na Constituição e no CTN, mas também existem esses decretos federais que já prevêem o IOF. Aí a questão B pergunta, a majoração da alíquota poderia já ser aplicada logo em seguida do IOF? Sim, é válida tal majoração de alíquota ao IOF como um tributo extrafiscal, como nós falamos, não se aplica o princípio da anterioridade tributária, seja em sua vertente de exercício financeiro seguinte, seja em sua vertente nonagesimal. Artigo 150, parágrafo 1º da Constituição. Assim, mesmo que a alíquota tenha sido majorada apenas 2 dias antes da realização da operação de seguro, ela já poderia ser aplicada, tal como previsto na lei que a majorou. Então, está correta, a lei é constitucional, porque a Constituição já prevê essa exceção, não só ao IOF, mas também impostos de importação, exportação, aos famosos impostos extrafiscais, que são de competência da União, já previsto no artigo 153 da Constituição. Tudo bem? Pessoal, aproveitem, mais uma vez, se vocês estiverem com o Vademecum, deixem grifado aí nos artigos de vocês, os artigos da Constituição, esses artigos chaves e do CTN, para que, se perguntar na prova, vocês saibam localizar aonde se encontra este respectivo tributo. Tudo bem? E, pessoal, lembra uma coisa, o nome oficial do IOF, como nós já analisamos, nós temos até uma aula aqui também de IOF, o IOF, na verdade, o nome oficial dele é Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários. Mas, para não ficar muito extenso, o que ele faz? Ele resume para operações financeiras. Aí fica Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. Mas o nome oficial é esse que foi citado por primeiro, previsto no artigo 153, inciso 5 da Constituição. Tudo bem? Uma questão clássica aí que perguntou de uma espécie de imposto extrafiscal, assim como os demais impostos extrafiscais, imposto de importação, exportação e o IPI. O IOF também é um imposto extrafiscal e a sua alíquota, inclusive, pode ser alterada por mero ato do Poder Executivo Federal. Tudo bem? Aqui estão previstas os gabaritos da alternativa A e da alternativa B. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. A última questão aqui do bloco, questão de número 4. Vamos ler mais uma vez aqui com calma e, pelo visto, ele está perguntando uma questão sobre CID, a contribuição sobre a intervenção no domínio econômico. No 37º exame também caiu uma outra questão também perguntando sobre CID. Por isso que eu falo, pessoal, quanto mais exercícios vocês fizerem, quanto mais exercícios e análise de gabarito vocês fizerem, melhor será para vocês se organizarem e se prepararem para a segunda fase. Porque a segunda fase, pessoal, não é basicamente saber de teoria, mas saber a prática e como a banca responde cada uma das questões. Vamos lá, então, questão 4. Ela diz o seguinte, a Lei Ordinária Federal 1234, de 2020, instituiu uma contribuição de intervenção no domínio econômico, CID, incidentes sobre a comercialização de trigo e seus derivados in natura ou industrializados, apelidados de CID farinha. A contribuição foi fixada em R$ 1 sobre cada tonelada vendida, tendo como fato gerador a venda de trigo e derivados no comércio interno e na exportação. E o produto de sua arrecadação é destinado a financiar projetos ambientais relacionados com a agricultura, bem como subsidiar a compra de equipamentos pelo pequeno produtor agrícola.
A Sociedade Empresária Pão Bão Limitada, que exporta 50% dos seus produtos, farinhas e pães, inconformada com o novo tributo, contrata você como advogado ou advogada para orientá-la sobre a referida exação. Sobre a hipótese, responda os seguintes itens. Questão A pergunta: é válido a incidência da referida contribuição de intervenção no domínio econômico CID na venda do exterior daqueles produtos? Justifique. E B, é possível a instituição desta contribuição de intervenção no domínio econômico CID com a alíquota específica, tendo por base a unidade de medida estabelecida na referida lei? Qual que é o gabarito oficial, pessoal, aqui? O que se aplica para o caso da CID? A questão A diz que não é válida a incidência da referida CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, sobre a venda de produtos submetidos à exportação, conforme o artigo 149, parágrafo 2, inciso 1 diz. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, de que trata o caput desse artigo, inciso 1, não incidirão sobre as receitas decorrentes da exportação. Até porque, pessoal, a exportação ela já tem uma base de cálculo onde incide o quê? O imposto de importação, que é o imposto de exportação, que é o imposto extrafiscal, com previsão no artigo 153 da Constituição. Então, para evitar aquela famosa bitributação, para que o mesmo fato gerador, para que a mesma base de cálculo não seja utilizada para 2 ou mais tributos federais, para evitar essa bitributação, ou seja, sobre a exportação incidir o imposto de exportação e o CID, nesse caso, para evitar essa dupla tributação sobre o mesmo fato gerador, a Constituição afasta a incidência não só da CID, mas das contribuições sociais, e elas não poderão ter como base a receitas decorrentes da exportação, porque essas receitas já vão incidir o imposto de exportação. Então, para evitar a bitributação, o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição, diz que essa cobrança é inconstitucional da CID sobre esses produtos. Tudo bem? Aí a questão B perguntou o seguinte: é possível a instituição desta CID com a alíquota específica, tendo por base a unidade de medida estabelecida na referida lei? A questão é sim. É possível a instituição da CID com a alíquota específica, tendo por base a unidade de medida adotada, como na situação descrita, o montante de R$1 sobre cada tonelada vendida, conforme diz também o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3, a linha B da Constituição, que diz o seguinte: as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput desse artigo, inciso 3, poderão ter alíquotas B, específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Então, a resposta com base na letra da Constituição é sim. É possível a instituição da CID com a alíquota específica, tendo por base a unidade de medida adotada, como no caso foi o montante de R$1 sobre cada tonelada vendida. Pessoal, então vocês veem mais uma vez aqui o gabarito trazendo texto de lei. Por isso que eu também recomendo que aproveitem em casa e leiam e releiam várias vezes os artigos citados nos últimos gabaritos. Peguem as aulas que eu estou trazendo aqui, analisem os gabaritos também e grifem no Vademecum os artigos que foram citados em cada um desses gabaritos, porque serão artigos-chave. E com base neles é que vocês vão poder responder as questões dos próximos exames. Então, nesse caso, pessoal, é importante a leitura da legislação também, justamente para que vocês tenham claros conceitos e assim possam responder cada uma dessas questões com base na legislação que vocês leram, tudo bem? Então, para o estudo da segunda fase, pessoal, não basta só ler a parte teórica ou ver exercícios, também é necessária a leitura da legislação. E aí ele já citou para nós qual que é o artigo da Constituição em que se baseia essa argumentação da questão B. O artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3, a linha B, da Constituição. Mais uma vez, lembre, ele diz o seguinte: as contribuições sociais e as CIDs, de intervenção no domínio econômico, de que trata o caput desse artigo, poderão ter alíquotas, a linha B, específica, tendo por base a unidade de medida adotada. Então, você vê que a questão está perguntando o texto de lei. Por isso que é importante vocês terem o texto de lei já grifado e já estudado anteriormente, para que na segunda fase vocês já achem o artigo e já coloquem no gabarito. Tudo bem? Essa é a questão comentada sobre a questão de número 4. Essa questão que nós vemos aqui. Tudo bem? Questões A e B
com o gabarito oficial já estabelecido pelo texto do gabarito, tudo bem? Do 36º exame de ordem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Peço desculpas ali pela enrolação na questão do número 2. Eu acabei me enrolando um pouco ali na leitura, acabei me confundindo base de cálculo com fato gerador, mas espero que tenha ficado claro pelo menos a leitura dos gabaritos, para que vocês saibam como a banca FGV responde cada questão, para que na hora quando chegar a vez de vocês na segunda fase da OAB, vocês saibam responder cada uma dessas questões com base nas argumentações já trazidas pela banca em exames anteriores e posso até complementar ainda mais. Como eu falei, o gabarito da questão B, ela ficou um pouco incompleto. Poderia ter sido trazido para ele mais informações. Então, por conta disso, eu recomendo que vocês, pessoal, sempre busquem praticar os exercícios, porque assim vocês vão entender como é que é a dinâmica da OAB FGV para a segunda fase da OAB em direito tributário, e assim vocês consigam responder com mais assertividade e consigam saber em quais artigos que a pergunta está perguntando, né, que a pergunta está questionando para nós. Então, por isso que é importante, pessoal, a leitura da legislação, para que vocês consigam responder as questões com mais facilidade e conhecendo aonde está na Constituição, no CTN, os artigos para a fundamentação. Até para poupar o tempo de vocês na segunda fase e não ter que folhear folha por folha aqui no Vladimec, é importante que vocês grifem os artigos aqui que eu citei no gabarito, para que vocês possam se preparar na hora da prova e já saber onde está localizado cada um desses artigos. Tudo bem? Pessoal, peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Se ficaram dúvidas, por favor, me avisem e ficarei feliz em respondê-los. Vou tirar aqui dos slides, pessoal. Quem quiser o slide da aula 11, como das demais aulas, por favor, me avise e aí eu compartilho com vocês por e-mail, tá bom? Um abraço a todos pela atenção, um abraço a todos e obrigado a todos também pela atenção. Fico à disposição no que for necessário. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!